Bom, então a gente dando sequência aqui no nosso processo de viabilidade detalhada, lembrando que a gente está agora na vigência da opção de compra, né? Então a gente deu o start lá na viabilidade jurídica com o advogado, fizemos a validação de preços com as imobiliárias e fizemos o primeiro investimento, que foi o levantamento planaltimétrico, né? A topografia do terreno, justamente para a gente poder utilizar aqui. Nós estamos numa fase importante agora do projeto, que é o seguinte. Para a gente começar a desenhar, a gente precisa atender, o objetivo aqui dessa fase de desenho, né, é atender essas quatro necessidades aqui. A primeira delas são os parâmetros legais. Eu já vou mostrar para vocês como que a gente faz isso, mas via de regra é atender o código de obras aí do município com relação à construção. Então existe uma forma de fazer essa consulta, eu já vou explicar. Feito isso, a gente precisa definir o método construtivo. Por quê? Eu já fiz um estudo preliminar, fiz uma reunião com a imobiliária e eu já tenho noção do meu produto, de como que o meu produto tem que ser. Lembra que uma das coisas que a gente valida na reunião com a imobiliária é o produto? Então, agora que a gente já tem certeza do produto, a gente consegue definir o método construtivo antes de começar a desenhar. Isso é importantíssimo. Definir o método construtivo antes de começar a desenhar. Isso é muito sério, pessoal, porque tem muita gente que me procura querendo utilizar o alvenaria estrutural, por exemplo, e quando apresento o desenho, entre aspas, uma verdadeira tragédia, porque o desenho não foi feito para alvenaria estrutural. E a gente já vai falar mais de métodos construtivos já também, tá? E por último, conversar com o engenheiro ou com o arquiteto que for desenhar sobre os ajustes do produto. Poxa vida, Thiago, mas que ajuste? Lembra que a gente fez uma pesquisa de mercado lá no módulo 3, né, uma pesquisa de mercado preliminar. A gente definiu lá um produto, tantos metros quadrados, 2 dormitórios, suíte, sacada, enfim. Quando a gente passou para agora, logo na segunda fase do módulo 4 da viabilidade detalhada, o que a gente fez foi validar o preço de venda, validar o produto e o método de financiamento. Lembra? Quando a gente validou o produto, pode ser que tenha havido ajustes, né? As imobiliárias pode ser que tenham feito ajustes no produto. Então, faz uma sacada maior, de repente, se for uma casa, poxa vida, preciso de uma piscina nessa casa. Ou então a casa é na rua e você não previu uma vaga de garagem. Vamos fazer uma vaga de garagem nessa casa, enfim. Então a gente já está com o produto ajustado aqui. Então, uma vez que nós definimos o método construtivo, isso lógico, junto com o engenheiro e arquiteto, tá? A gente vai fazer esses últimos ajustes que a gente trouxe das imobiliárias no produto antes de começar o desenho, para o desenho já nascer no formato do produto que a gente fez a validação lá. E depois, por último, o quantitativo de materiais, tá? Eu também vou explicar a hora que chegar ali, mas desse processo a gente já tem que sair com, entre aspas, né, uma lista de materiais para a gente poder começar a fazer o orçamento da obra, tá ok? Vamos lá. O primeiro passo aí, né, os parâmetros legais. E para isso a gente utiliza uma certidão de uso do solo. Praticamente todas as prefeituras que eu conheço fornecem certidão de uso do solo. O que vem a ser a certidão de uso do solo? Tá? Eu já vou mostrar uma na prática aqui para vocês. A certidão de uso do solo é a resposta da prefeitura a um pedido que a gente faz. Então eu vou até a prefeitura, ou então via sistema eletrônico, a gente faz um pedido de análise para a prefeitura para poder analisar aquele nosso projeto naquele determinado local. E aí ela emite para a gente essa certidão, tá ok? O que é importante, do que o engenheiro precisa na certidão lá? Basicamente, coeficiente de aproveitamento do terreno, a taxa de ocupação, o gabarito de altura e os recuos necessários. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Essa aqui é uma certidão de uso do solo, tá? Que nós pedimos aqui para um prédio que a gente, inclusive, está terminando já. Eu vou ler uma parte aqui para vocês verem, ó. Certifico que, em vista do processo eletrônico tal de 2020, em que Dante Iglesias, esse aqui é um engenheiro que fez o pedido para a gente, que trabalha comigo, um deles, tá? Solicita certidão de uso do solo para construção de edifício residencial, tá? Então a gente foi específico. A gente pediu uma certidão de uso do solo para a construção de um edifício vertical residencial, tá ok? No imóvel situado à rua, Avenida Dr. Avediz Victor Narras, o número, quadra, loteamento Portal da Mantiqueira,
no bairro do Barranco, nessa cidade, com cadastro imobiliário tal que... Então, vocês viram que o pedido que a gente fez para a prefeitura foi bem específico. Edifício vertical residencial no endereço tal. E aí a prefeitura responde que, de acordo com a lei complementar, ele cita a lei, o imóvel localiza na zona de qualificação urbana Z4, sendo a construção permitida no local. Excelente. Primeiro, a construção já é permitida, tá? Perdão. Que a sua aprovação fica condicionado à apresentação do estudo de impacto de vizinhança. Então, aqui já tem uma tarefa de casa para o engenheiro fazer. E o relatório de impacto de trânsito também. Então, quando ele apresentar o projeto, ele tem que apresentar esses dois estudos aí, o estudo de impacto de vizinhança e do relatório de impacto de trânsito, tá ok? Caso necessário, devendo ser utilizados os seguintes índices urbanísticos. E aqui ele tem uma tabela dos índices, tá? Primeiro, coeficiente de aproveitamento, o máximo de 4 e o básico de 2. O que significa isso? O coeficiente de aproveitamento. Vamos imaginar que seu terreno tem 100 metros quadrados, tá? Para ficar fácil a conta. O aproveitamento básico, que é o normal que você vai ter, sem ter que pagar outorga onerosa, é de 2. Ou seja, sobre esse terreno de 100 metros quadrados, você pode fazer uma construção de 200 metros quadrados, ok? Então, sobre esse terreno de 100 metros, você pode fazer uma construção de 200. Esse é o coeficiente de aproveitamento básico. Se você quiser construir mais de 200 metros quadrados nesse imóvel, você pode construir no máximo 400 metros quadrados, mas aí tem implicações, de repente, do pagamento de outorga onerosa. Existe uma licença especial, que é uma outorga, que a gente compra na prefeitura para poder chegar no coeficiente máximo de aproveitamento aí. Tá ok? Depois a gente passa para a taxa de ocupação, e aqui está 70%. O que quer dizer isso? Que naquele terreno de 100 metros quadrados, a minha construção tem que ocupar 70 metros quadrados nesse terreno, ou seja, 70% do terreno. Ah, Thiago, mas aí eu posso construir 200 metros quadrados em 70% do terreno? Exatamente. Então, se você vai construir 200 metros quadrados sobre 70 metros, você vai ter ali aproximadamente 3 pavimentos, pelo que a gente está vendo aqui, porque 3 pavimentos vai dar 210 metros, um pouquinho menos aí de 210. Então, você vai fazer 3 pavimentos e um deles vai ser um pouquinho menor para poder atingir a taxa de ocupação, tá? Aí a gente tem a taxa de permeabilidade, que é 20%. O que significa isso? 20% do terreno tem que ser destinado para permeabilidade, ou seja, quando chover, a água de chuva poder infiltrar naquela faixa do solo ali. Então a gente tem que reservar 20% do terreno para isso. Normalmente a gente faz ou próximo das vagas de garagem ou nos fundos, né, onde a gente tem beirando o muro, eu separo uma faixinha que eu recorto e deixo lá, faço um jardim, alguma coisa assim, para a gente poder ter essa permeabilidade aí. Não tem gabarito de altura, pelo menos aqui está indicando que não, e o recuo de frente é de 4 metros. Então a gente tem que ter ali um recuo de 4 metros que a gente não pode construir. Aqui em Taubaté a gente pode usar o recuo como vaga de garagem, tá ok? Então isso aqui é uma certidão de uso solo. Vocês viram que isso aqui é a receita do bolo, tá aqui tudo direitinho o que a gente tem que fazer para poder fazer o desenho. Então o engenheiro já vai saber o que ele tem que fazer de acordo com esses parâmetros. Além disso, ele tem que seguir essas condicionantes aqui, tá ok? Então ele descreve lá, o projeto deverá atender disposições da lei complementar tal, que institui o plano diretor físico do município de Taubaté e demais legislações. O projeto deverá ser aprovado pelos órgãos competentes de conformidade com a legislação vigente. Ele descreve aqui uma série de orientações para a gente aqui, tá ok? Então essa aqui é a questão legal. Acabamos de fazer esse atendimento aqui então para o engenheiro começar a desenhar. Pô, Thiago, por que a gente já não pede isso lá na viabilidade preliminar? Pelo menos aqui em Taubaté, essa certidão de uso do solo leva aí de 10 a 15 dias para sair. Você lembra que na viabilidade preliminar a gente tem que ser rápido para a gente não perder a oportunidade? E por isso, quando a gente viu no módulo 2, no time de trabalho, nós deveríamos trabalhar com o pessoal de engenharia da cidade, que conhecesse os trâmites da cidade. Então, a gente já imagina aqui que a maior parte da cidade atende esses requisitos aqui de uso do solo.
Então a gente desenha mais ou menos com base na nossa experiência. E por isso é importante, no desenvolvimento da equipe de trabalho, contratar um escritório de engenharia que tenha experiência de aprovar projetos na cidade, de prédio, se você for fazer prédio, de condomínio, se você for construir casa em condomínio. Eu conheço um arquiteto aqui, que é basicamente ele mais 2 profissionais que aprovam projeto de casa num determinado condomínio aqui na minha cidade, porque ele tem regras específicas de condomínio lá. Então é um pessoal que acaba ficando dedicado em um determinado nicho. Então se você for fazer prédio, busca um escritório de engenharia que tenha experiência na construção e aprovação de prédio. Se for casas em condomínio, a mesma coisa. Se for casa na rua, a mesma coisa, e assim por diante. Ok? É por isso que a gente, pelo menos aqui na minha cidade, a gente não pede o uso de solo na fase de viabilidade preliminar. Se você tiver a facilidade de fazer isso instantaneamente via internet aí, faça e já faça o estudo de viabilidade preliminar com o engenheiro de maneira mais acertada, tá ok? E aí a gente passa então para definir o método construtivo. Então, a gente acabou de fazer a verificação legal, falou, engenheiro, são esses parâmetros que você vai usar para desenhar sobre aquele estudo de vagas que você já havia feito lá no módulo 3, lembra que nós fizemos um estudo de vagas? E aí a gente tem aqui o método construtivo. Então, se você for fazer uma casa em condomínio, e de repente a sua casa vai ter uma arquitetura arrojada, você vai ter vigas em balanço, você vai ter, de repente, a casa suspensa, coisa do gênero, você vai utilizar mais concreto armado, porque o concreto armado tem essa liberdade maior. No nosso caso aqui, que é uma construção pequena, um design simples, nós vamos utilizar alvenaria estrutural. E pode ser que no seu caso, como eu já fiz aqui, se for construir um galpão, de repente você pode considerar a estrutura metálica. Ou a combinação desses 3 métodos, que a gente inclusive já falou deles. Por que é importante definir isso agora, aqui nesse momento? Porque o engenheiro ou o arquiteto que for desenhar, ele já vai desenhar o seu projeto arquitetônico atendendo os limites de cada método, entendeu? Então, por isso a importância de definir um método construtivo antes e até junto com o profissional. Falou, olha, eu vou fazer em alvenaria estrutural. Por quê? Porque aí ele já vai planejar como que ele vai fazer esse desenho. E qual que é a importância disso, pessoal? Vamos lá, vamos imaginar o caso da alvenaria estrutural, por exemplo. Tá? Para poder construir uma parede, você não pode cortar os blocos. Então você combina blocos de tamanhos diferentes para você poder construir aquela parede. Claro que se você puder usar os blocos de 39 a maior parte do tempo, é melhor, porque o bloco de 39 é o mais barato. Tá? É o maior e mais barato. Então você consegue uma economia grande na alvenaria. Quando o projeto não é feito para alvenaria estrutural, você tem que usar muitos tamanhos diferentes para poder produzir aquela mesma parede. Tá? E isso encarece o processo, porque os blocos de medidas diferentes, o 34, o 19, compensador de 10, esses blocos todos têm o preço bem maior que o bloco de 39, comparando proporcionalmente, tamanho versus preço. Tá? Por isso a importância do projeto já nascer assim, porque o engenheiro ele vai conseguir te ajudar a economizar ainda mais nessa fase de projeto aqui, definindo o método construtivo. E aí, por último, a gente passa para a fase de produto. Então a gente vai trazer daquela reunião com a imobiliária que nós acabamos de fazer, os ajustes para o nosso produto, e aí a gente vai, nesse momento que a gente está definindo aqui método construtivo junto com o engenheiro ou com o arquiteto, a gente já vai explicar para ele quais são as alterações do nosso produto, qual o produto que a gente deseja para esse projeto. Né? E junto com isso, lembrando alguns pontos principais aqui de projeto, como por exemplo o controle de perímetro, o menor perímetro possível. Isso está lá no módulo 1, conceitos do negócio. Volta lá que tem um vídeo completo sobre isso. Isso aqui é só um lembrete para esse momento aqui. O que é o controle de perímetro? Né? Via de regra, quanto menos paredes você utilizar para construir o seu produto, melhor. Então, tendo isso em vista, a gente começa a colocar parâmetros e limites para o engenheiro ou arquiteto desenhar. Então, ele vai saber o nosso produto, ele vai saber o método construtivo e vai saber disso aqui que nós vamos falar para ele. Menor perímetro possível, integração das áreas comuns eliminando paredes, o que ajuda no controle do perímetro.
Vãos de apoio de laje com a laje mais leve possível para o seu tipo de projeto. Aqui eu coloquei H8, mas de repente o seu projeto é uma casa de alto padrão, precisa ter um vão maior. Você está no limite ali de uma H16 para uma H12, diminui um pouco, né? Compensa com outras coisas nesse produto. Então é um momento de fazer essa revisão com o engenheiro e o arquiteto para ele poder desenhar. E o que ele vai produzir para a gente agora, né? Eu já volto aqui na apresentação. Lembra que a gente havia feito esse estudo de vagas lá no módulo 3? Então o engenheiro colocou ali, com a experiência dele, o estudo de vagas. Ele vai confirmar tudo isso aqui de acordo com a certidão de uso do solo. Ele vai usar a certidão de uso do solo agora, que é a referência precisa do terreno ali, para poder confirmar as vagas, né? Nós havíamos feito isso aqui. Olha isso aqui, que exemplo bacana, pessoal. Nós tínhamos previsto 2 elevadores, né? E aí, no projeto arquitetônico, reduziu para 1. Nós vamos conseguir, agora afinando, né, nessa parte de produção. Esse aqui é um projeto real, tá? Que a gente está colocando em prática aqui. Nós estamos exatamente agora na fase de viabilidade detalhada desse projeto. E a gente eliminou um elevador, tá vendo? E com isso, a gente precisa, então, que o engenheiro ou arquiteto produza esse desenho para a gente aqui. E por que a gente precisa disso? Né? Primeiro, para a gente entender melhor o nosso produto, de repente até fazer uma volta na imobiliária, pode voltar depois de ter esse desenho mais detalhado. Mas, além disso, a gente precisa produzir quantitativos. O que são os quantitativos? Né? É o que eu digo aqui nesse slide aqui. Ó. A gente precisa produzir os quantitativos de materiais. E esse desenho vai ajudar muito a gente nesse sentido. Por quê? Porque olhando para cá, ó, e o arquiteto consegue, através dos softwares de desenho deles lá, a produzir para a gente esses quantitativos. Então ele vai medir o comprimento de parede aqui e vai ver o quantitativo de bloco que a gente vai precisar. Então a gente vai ter o quantitativo de bloco da obra inteira. Depois ele vai fazer um estudo aqui, posicionar os grouts, né, se for alvenaria estrutural. Então a gente vai fazer o cálculo dos blocos, de ferragem. A gente pega esse projeto, manda na fábrica de laje, né, o pessoal da laje já fazer o desenho, orçar para a gente. É o momento da gente começar a juntar quantitativos, porque agora nós não vamos usar o CUB, lembra? Que anteriormente nós utilizamos o CUB para poder fazer o preço, que era uma forma rápida da gente obter o preço, fazendo um ajuste ali com a nossa experiência ou com a equipe de engenharia, mas agora nós vamos orçar cada coisinha dessa aqui na obra. Tá? Cada coisa dessa da obra a gente precisa orçar. A fundação, as paredes, né? E a gente vai avançando no projeto à medida que a gente for obtendo os custos, e os custos que a gente for obtendo tiver de acordo, alinhado com aquela viabilidade preliminar nossa. Então, a princípio, a gente precisa desse projeto aqui. Olha só que legal, com esse projeto em mãos, com as medidas, eu já consigo mandar na fábrica de laje e orçar a laje. Eu já consigo orçar alvenaria. Essa alvenaria eu já consigo orçar material e mão de obra, só com esse desenho aqui da alvenaria. Eu consigo orçar o piso, eu consigo orçar gesso, acabamento externo, pintura em grafiato, eu já consigo orçar a partir daqui. Eu não consigo um número de material preciso de elétrica, mas se eu sentar com o engenheiro elétrico, ou então fornecer para ele o DWG desse projeto, rapidamente ele consegue me fornecer um quantitativo de cabo elétrico e acabamento aqui para esse projeto. Então, com um desenho simples desse, a gente consegue produzir uma enormidade de quantitativos. Você vê, piso, gesso, vamos colocar o acabamento externo, grafite, a esquadria a gente já consegue definir aqui, né, o número de portas, janelas, o quantitativo de alvenarias, mão de obra, de tudo que você está vendo aqui a gente já consegue orçar, enfim, avançar muito. O telhado, a gente já consegue orçar o telhado aqui, estrutura do telhado, material, mão de obra. Nossa, com um desenho simples desse a gente consegue avançar assim, no orçamento enormemente. Para conversar com o contador, com o advogado, para orçar o trabalho desses profissionais aqui. Se for uma incorporação, a gente já consegue calcular mais ou menos a partir desse desenho, né? Tendo custo aí, antes de entrar no detalhe de fundações e tudo mais, a gente já consegue ter uma noção de quanto que vai ficar essa incorporação, como que vai ser, enfim. A partir de um desenho desse aqui, a gente consegue avançar muito nos quantitativos, tá ok? Então era isso. Esse vídeo a gente ia ver sobre esse desenvolvimento do projeto,
dessa forma aqui, dessa maneira, e a gente vai avançar agora para outros tipos de projeto e o que mais a gente vai fazer dentro desse processo aqui até a gente chegar na viabilidade, na validação da viabilidade preliminar, né, que é a viabilidade detalhada. Deixa aqui embaixo para mim as suas dúvidas e seus comentários. Valeu, obrigado e até o próximo vídeo.